E aí, galera, vamos fazer a tier list da Série A do Campeonato Brasileiro. Já fiz aqui a nossa avaliação sobre a tabela de classificação. Já falamos aqui também a tendência de cada um dos times que estão em posições da tabela que não correspondem ao que o time está se apresentando. Times que estão aí em posições que a tendência é descer, times que estão em condições, em posições que a tendência é subir, times que estão ali na própria briga deles, e tá aí outro vídeo aqui no nosso canal de cortes. Mas temos aqui agora a tier list do Campeonato Brasileiro, com todos os times, e aí a gente tem 4 prateleiras, porque eu não quero cravar também o G4, nem o Z4, não quero cravar o campeão, nem nada disso, eu quero cravar as brigas, tá? Então separamos em 4 prateleiras aqui do Campeonato Brasileiro e vamos trazer cada um dos times que a gente imagina que esteja em cada uma dessas prateleiras, tá? Já aproveita, dá o like aí no nosso vídeo, na nossa live, se inscreve aqui nos nossos canais, em todas as nossas redes, todos os nossos perfis e canais também, para dar uma forcinha para o nosso trabalho. Então, vamos lá. Primeiramente, de baixo para cima ou de cima para baixo? Fico na dúvida. Vamos lá. Eu creio que aqui a gente tenha times que entram aí no Campeonato Brasileiro querendo brigar. O Flamengo tá lá em cima, e eu acho que é um dos times que briga lá pelas primeiras posições. O Atlético Mineiro é um time que joga muita bola. E o Palmeiras, naturalmente, é um time que sempre tá brigando lá em cima. Se não é campeão, tá sempre brigando e incomodando lá, certo? Nesse ponto também, a gente tem os 2 líderes do Campeonato Brasileiro, sendo o Atlético Paranaense e Bahia. Temos também lá nas primeiras 5 posições, Botafogo e São Paulo. Desses 3 que eu coloquei aqui, só o Flamengo é um time que tá lá nas primeiras posições, tá? Então a gente vai precisar tirar 2 daqui. Daqui a pouco a gente chega lá. Nas últimas posições, a gente tem 3 times, que são os 3 últimos colocados, que são os times que não ganharam nenhuma das partidas ainda. O Criciúma não, perdão, Cuiabá. O Cuiabá que não fez nenhum ponto, o Atlético Goianiense e o Vitória que só fizeram um pontinho. Eu creio que esses times aí, eles vão brigar para não cair. Então, por isso eu coloco aí nessa briga aí, né? É claro que, gente, em cada uma dessas prateleiras que eu fizer aqui agora, pode ter alguma alteração. Isso é o que eu tô imaginando das brigas, tá? E que daí não vai mudar muita coisa no campeonato, né? Então, nessas brigas aí, eu creio que esses 3 times aí, eles não vão conseguir escapar muito dessa situação, tá? Eu creio até que o time do Vitória, em alguns momentos, pode ter alguns momentos de brilho lá, pode ganhar alguns jogos lá no Vamos Ver. É um time que gosta de imprimir muita intensidade em alguns determinados momentos dos jogos. É um time que, no começo de cada tempo, principalmente, vai muito pra cima, mas que quando cai de rendimento, aí realmente falta ali a qualidade técnica pra se manter no jogo. E a qualidade, a intensidade física também, o elenco e tudo mais. Mas eu creio que torço pelo Vitória, aliás, né? Para que ele consiga se salvar aí na Série A, mas eu acho que ele não sai aí dessa prateleira, tá? Vou justificar também aqui uma escolha minha. O Juventude eu acho também que se encaixa nessa situação aqui, por conta também do prejuízo técnico e físico que os times do Rio Grande do Sul eles vão ter nesse campeonato. Como eu sempre falo, é impossível que a gente tenha uma solução que não vá trazer prejuízo para nenhuma das equipes, né? Que todo mundo vai sair satisfeito por conta de toda a tragédia que a gente tá acompanhando lá, né? Então, assim, cara, é impossível que a gente ache a solução perfeita para essa situação. Então, os times do Rio Grande do Sul vão sair prejudicados. Então, eu acho que, além do Juventude ser um time que, apesar de estar fora dessa briga por enquanto, é um time que vai sofrer muito por jogar fora de casa, né? Não vai poder jogar no Alfredo Jaconi. Quer dizer, vai jogar no Alfredo Jaconi, né? Pra falar a verdade. Mas que vai sofrer também porque nesses últimos dias o Juventude teve aí
jogos adiados e inclusive não podia treinar, né? Tava com esses problemas todos, teve essa questão toda que atrapalhou fisicamente as equipes do Rio Grande do Sul. Então eu acho que os times vão ter esse prejuízo técnico. E aí por isso eu acho que o Juventude vai estar nessa briga aí também para não cair, certo? Também mais pra frente vai ter o problema do calendário, porque os jogos adiados do Juventude vão ter que ser encaixados lá em momentos em que os outros times talvez tenham mais tempo pra treinar, mais tempo pra se recuperar fisicamente. O Juventude vai ter uma maratona de jogos maior por conta das partidas adiadas, tá? Então, esse vai ser um problema também pra equipe do Juventude. E aí, até por isso eu acho que é um time que fica ali nessa prateleira de baixo. E por tudo isso que eu falei também, Internacional e Grêmio também vão ter o problema de não poder jogar em Porto Alegre durante algum tempo, né? Porque é a cidade mais afetada. Então, Grêmio e Internacional eu creio que ficam nessa terceira prateleira aqui, né, lá na parte de baixo da tabela, também pelo prejuízo físico que vão ter, e ainda também vão ter jogos de Libertadores e Sul-Americana, dependendo da competição de cada um, além de Copa do Brasil, jogos adiados de Campeonato Brasileiro, vão ter que viajar para jogar mesmo como mandante, se não me engano, vão jogar no Heriberto Rilse e no Couto Pereira, né, um dos dois no Heriberto Rilse e o outro no Couto Pereira. Então, vão ter que viajar para estados vizinhos para poder jogar, né? E tem o prejuízo físico de não estarem treinando e ter que fazer essa readequação física. Por isso eu acho que não conseguem aí dar essa guinada. Também nessa prateleira eu coloco o Vasco. Não acho que é um time que vai dar essa subida, né, na tabela. Boto aí o Criciúma, que eu acho que é um time que vem incomodando alguns adversários. Então eu acho que o Criciúma não tem essa briga contra o rebaixamento. E eu coloco aqui também para completar a equipe do Cruzeiro, que apesar de estar ali brigando lá, né? Acho que está na 6ª colocação, na frente inclusive do Atlético Mineiro, não é um time que me convenceu até hoje. Certo? Então, fico ainda nessa dúvida aí sobre a equipe do Cruzeiro. Eu acho que ele tá nessa prateleira aí de meio de tabela, certo? E para completar aqui também, essa parte de baixo, eu creio que venha o Corinthians aqui para essa última parte, que o Cruzeiro, apesar de não me convencer, faz pontos, né? Conquista pontos. O Corinthians nem isso tá fazendo, né? Então, é um time que, apesar de pontuar lá na Sul-Americana, né? Que tá disputando, tá com 67% de aproveitamento na Sul-Americana, o time do Corinthians. Mas, mesmo assim, não me convence as atuações do time do Corinthians. E eu acho que vai vir para essa última prateleira aí. É um ano bastante perigoso para o time do Corinthians. Certo? E aí, nas prateleiras de cima, eu vejo o Fluminense, mesmo estando aí na zona de rebaixamento nesse momento, a equipe do Fluminense tem bola suficiente para subir de prateleira e vir para cá. Eu acho que até é questão de tempo. Claro que pode não acontecer, pode ser que o Fluminense entre numa bola de neve tão grande que fique nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, certo? Mas eu creio que o Fluminense tem bola para se recuperar. Até a chegada do Thiago Silva pode dar uma consistência melhor para a defesa, que está precisando, né? O Fluminense às vezes joga sem nenhum zagueiro de ofício, né? A zaga às vezes é Felipe Melo e Martinelli, pô. O único zagueiro que tem de ofício lá é o Manuel, né? Que no jogo, inclusive, contra o Bahia, levou um baile que parecia o Messi driblando o Boateng, né? Que o Manuel se atrapalha, correndo para trás e cai, inclusive, no chão. Então, assim, chegando o Thiago Silva para ajudar ali na zaga, eu acho que o Fluminense pode dar também uma melhorada e eu creio que é um time dessa parte aqui mais para cima da tabela. Assim como eu acho que o Fortaleza também é um time que almeja pelo menos ficar entre os 10 primeiros, né? É um time bastante organizado e mesmo tendo aí, sendo eliminado pela equipe do Vasco nessa Copa do Brasil agora, na terceira fase, é um time que eu creio que tem qualidade também para ficar nessa parte de cima da tabela.
né? Precisa corrigir algumas situações pontuais, claro. O time do Fortaleza é um time que vacila muito, que entrega jogos, deixa de matar as partidas e por erros individuais e pontuais no jogo cede gols, como cedeu para o Vasco, né? Um gol que foi falha do João Ricardo, né? O terceiro gol. Um pênalti lá que eu discordo da marcação daquele pênalti no começo do jogo no Marinho. E o segundo gol foi uma falha de posicionamento num escanteio a favor, que vira um contra-ataque em um jogo de mata-mata que você tá ganhando. Então foi uma falha absurda lá, inaceitável da equipe do Fortaleza. E que eu acho que o Vojvoda ele tem uma visão de jogo muito boa para corrigir esses detalhes. Eu acho que o Fortaleza tem muito para evoluir ainda também. E aí, para fechar, creio que o Bragantino é um time que, apesar de ser chato, incomodar os adversários, é um time que não tem, talvez, aí a consistência necessária para vir para essa parte de cima da tabela. Assim como eu acho que o Botafogo é um time também que, até pelo que a gente viu no ano passado e nesse ano também, no Campeonato Carioca, não passando nem de fase, o time do Botafogo é um time que vai descer desse G5, né? Na verdade, o Botafogo não tá no G5, né? O Botafogo tá em quarto. Tá em quarto o time do Botafogo. Então eu acho que ele acaba descendo aí de prateleira, né? Mas eu também não acho que vai despencar a ponto de ir pra segunda página da tabela, não. E aí a gente fica com 3 e 2 vagas no G5, uma vaga na segunda prateleira. Eu creio, cara, que a gente tem aqui, né? Nas primeiras posições, Atlético, Bahia, Botafogo eu já tirei dessa briga e o São Paulo que tá aqui em quinto lugar. Desses 3, o time que menos me convence, cara, é o São Paulo. Faz atuações inconsistentes, jogos que é pra ganhar, que a gente diz, pô, dá pra ganhar esse jogo, o São Paulo não consegue ganhar, né? Não tá fazendo boas atuações realmente a equipe do São Paulo, até dentro de casa tá vacilando bastante nesse ano também, né? O que tem sido uma fortaleza lá para o time do São Paulo, né? Que conquista pontos em casa, o time do São Paulo não tá me convencendo nessa temporada, então eu acho que desce aí para essa segunda prateleira. E aí ficam aqui em cima Bahia e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que tem que ser respeitado no Brasil pelo o tempo que tá disputando lá o topo da tabela. É hoje o líder do Campeonato Brasileiro, jogando muito bem também a equipe do Atlético Paranaense. É um time que dentro de casa é muito forte e vacila fora de casa, mas eu acho que tem uma equipe de bastante qualidade e talvez até por fora de casa não ser esse timaço, né, que é dentro de casa, por fora de casa perder pontos, talvez possa descer até de prateleira, abrindo espaço para outro time brigar aí por essas primeiras posições, né? Mas eu acho que é um time que vai tentar se manter aí nessas primeiras posições, pelo menos, né? Tentar se manter aí nesse G5. E o Bahia é aquilo, né, velho? O time do Bahia, no ano passado, fez um campeonato de sobrevivência no Brasileirão. Nesse ano, o time do Bahia só perdeu na primeira rodada, só perdeu na estreia, fora de casa, para o bom time do Internacional, que pra mim tá lá embaixo por conta do que aconteceu, do que tá acontecendo com o Rio Grande do Sul. E aí tem esse prejuízo técnico para o Internacional. Mas o time do Bahia, depois disso, mostrou muita consistência, muita qualidade e, inclusive, o time do Bahia ganhou os 4 jogos que fez. Só empatou o Clássico. E no Clássico, foi um time que... O Clássico é clássico, né? E as coisas acabam se igualando, mas que em 2 minutos que o Vitória cedeu espaços, que o Vitória diminuiu o nível de intensidade física, o Bahia foi lá em 2 minutos, foi lá e fez os gols. E é um time muito qualificado. Hoje o Bahia não tem só um 11 titular. Tem também elenco para rodar. Tem um time que tem alternativas, tem opções. Então eu acho que o Bahia, ele é um time que vai brigar aí pelas primeiras posições nesse campeonato. Não acho que cai de prateleira o time do Bahia, né? E eu creio que, pra mim, essas são hoje as 4 prateleiras do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos até dar um zoom aqui pra galera tirar o print, né? Tirar a propaganda aqui da tela também, pô. Pra galera poder tirar o print aí também, vamos aumentar aqui. Vai ficar a minha cara também marcada, né? Salva o print aí, galera.
Tier list do Campeonato Brasileiro feita aqui no canal Espaço da Bola pra vocês. Quero opinião também aí da galera, o que é que vocês acham, quais times aí vão brigar em qual posição, né? Claro que muita coisa pode acontecer, né? O que eu falei sobre Inter, Grêmio e Juventude, pode ser que eles consigam superar essa situação ruim e não ficar em uma posição que estão agora, né? Podem se superar e subir de prateleira. Pode ser que alguns desses times eles acabem caindo fisicamente, sofrendo com lesões ou alguma crise interna que atrapalhe o time. Pode ser que algum desse time daqui de baixo dispare, algum desse time daqui dispare também, ou sei lá, né? É puramente uma opinião agora do que a gente tem visto dos times até aqui no futebol brasileiro. Tá? Puramente algo de minha opinião, da minha imaginação, né? Que eu posso imaginar que daqui pra frente vai acontecer. Mas que tudo pode mudar, futebol pode de tudo, né? E eu quero saber a opinião de vocês também. Aqui da live e também o pessoal no canal de cortes, né? O espaço tá aberto aqui pra vocês, tá? Mas essa daí é a minha opinião sobre cada um dos trechos aí do futebol brasileiro nesse momento, tá? Obrigado aí pela presença de todos aqui no canal de cortes. Não se esquece do like, da inscrição aqui no nosso canal, tá? Corre lá também no nosso canal de lives, Espaço da Bola, para poder acompanhar nosso debate interativo também.